E uma das minhas grandes amigas é bióloga, então não quero ninguém me enchendo o saco nos comentários. Beijo da tia. Olá, sinners! Meu nome é Alicena, a biblioteca está aberta e eu já dei esse... Ai, porque eu sei que vai vir cada comentário nesse vídeo, gente que não vai entender ou sequer vai assistir o vídeo, mas quer destilar ódio. Então, vamos com calma. O que eu quero dizer com não existe sexo biológico? Vamos partir de algumas compreensões, né? A primeira é eu quero discutir essa ideia de divisão entre sexo e gênero. Por quê? Porque muitas vezes eu escuto pessoas, inclusive pessoas de esquerda, pessoas que entendem sobre o assunto, falarem que gênero é uma compreensão social, né, essa maneira como você é lida dentro da sociedade, enquanto sexo está relacionado com uma diferenciação sexual. É isso aqui que a gente vai diferir um pouco aqui, diferenciação sexual e sexo. E isso é muito problemático. Isso já está sendo problematizado há décadas, então vamos estar superando. Ah, Judith Butler, olha, vamos voltar lá na Judith Butler, 1990, tá? Vamos para trás. Em 1990, a Judith Butler escreve Problemas de Gênero. E aí, assim, leitura básica para qualquer pessoa que estuda gênero, que é assim, a primeira. Hoje em dia, várias coisas que ela diz já foram desconstruídas, inclusive pelo Preciado, né? Se a gente pensa hoje em dia no Manifesto Contrasexual, texto Junk, que é maravilhoso e tal, algumas coisas já foram desconstruídas, especialmente em torno de performatividade. Mas um aspecto muito importante que a Judith Butler vai trazer pra gente é a falsa diferenciação entre sexo e gênero. O que ela quer dizer? Que a partir do momento que a gente define gênero como uma leitura social do sexo, existe algo ontológico, algo pré-definido nessa relação de gênero. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente associa a diferenciação sexual ao sistema de gênero, como se o sistema de gênero fosse fazer uma leitura de uma anatomia, a gente imagina que essa leitura é lógica, que existe como diferir da norma, lógico, mas que é uma associação de A mais B. E isso não é verdade. Se a gente pensa numa pessoa com uma peruca branca, pó de arroz e blush, salto alto, a gente está pensando num homem francês do século XV. E aí você vai falar, Tati, Alice, performatividade de gênero. Eu falo assim, então, primeiro ponto a gente foi, né, performatividade. Então, a maneira como a gente expressa gênero varia, dependendo do lugar e do tempo. Então, isso é básico, isso eu imagino que todo mundo entende, né? Então, vamos continuar. Agora, a diferenciação sexual, ou seja, a presença de um pênis e de uma vagina. Ah, tia Edson, mas é porque... Tá, vamos por partes. Então, se eu sou um homem porque eu possuo um pênis, show. Aí amanhã você vai passar ali na catraca do ônibus e aí a catraca corta seu piu-piu fora. Você virou uma mulher? Não. Então, beleza. Então, o seu pênis não te define enquanto homem. Show? Beleza. Aí você vai me falar, Chad, mas eu nasci com o meu pênis. Então é a maneira como eu nasço. Eu ainda sou XY. Eu vou te falar, tá? Então, sobre cromossomos. Existem pessoas XY que nascem mulheres. Existem pessoas XX que nascem homens. Porque a gente está trabalhando com todo um corpo, né? E com outras forças cromossômicas, outras forças biológicas que vão causar uma diferenciação sexual. Aí você vai falar, Tchex, mas é uma exceção. Mas se fosse uma regra geral, se a presença de um cromossomo XY definisse homem, então não teria exceções. Então a gente teria uma definição clara, porque não é biológico, não é uma ciência exata. Beleza. Aí a gente pensa em Herculine Barban, né? Que era uma hermafrodita que acaba se matando. E em como durante a vida dela, ela foi passando por vários procedimentos de construção sexual por causa de um corpo diferente, intersexo, mutilado, mas com uma performatividade confusa. E o que eu tô tentando conceber aqui é a ideia de que a maioria das pessoas pensa que o sexo vai criar o sistema sexo-gênero, né? Então, o gênero, ele advém do sexo. A gente tem uma diferenciação biológica, e por causa dessa diferenciação biológica, a gente cria os sistemas de gêneros, mas não é isso que acontece. O que acontece é que a gente tem um sistema sexo-gênero que vai voltar para a biologia e criar o sexo. E aí vamos pensar no Preciado.
O Preciado vai falar que a performatividade da Butler já caiu por terra porque nós voltamos para o corpo. O que isso quer dizer? A gente tem como tomar hormônio, a gente tem como fazer cirurgia plástica, a gente tem como afetar a nossa biologia. Por que o hormônio é importante? Porque ele é a nível celular. A gente mexe na nossa biologia de acordo com o sistema sexo-gênero. E aí, a outra pergunta que eu sempre acho interessante fazer é: o que na sua vida é definido pela diferenciação sexual e não pelo sistema sexo-gênero? Porque as pessoas têm uma tendência a achar que existe alguma coisa na nossa vida que é definida por essa anatomia. Aí você vai falar, ah, Tchex, mas a construção de homem e mulher foi biológica, porque as mulheres ficavam grávidas e aí elas tinham que ficar nas casas, nas colheitas, enquanto os homens saíam para a caça e tudo. Eu falo, tá, a gente vive nesse mundo. A gente vive num mundo em que as mulheres precisam ficar em casa por causa da gravidez, ou a gente vive num mundo em que mulheres grávidas, inclusive, estão se matando de trabalhar, em que mulheres muitas vezes têm que trabalhar mais do que homens, porque tem filho para cuidar quando o pai abandona. A gente vive num mundo em que mulheres grávidas conseguem se comportar no mundo real como uma pessoa normal. A gente vive num mundo em que homens caçam. A gente vive num mundo em que mulheres coletam. Então, eu entendo esse argumento se a gente for ser diacrônica, né? Se a gente for olhar lá para trás e falar, ah, mas quando surgiu essa diferenciação de gênero, essa diferenciação de sexo, foi pautado numa questão biológica que era a gravidez. Sim, a Alecrim, você não descobriu nada, tá? A Leda Guerner já escreveu lá a criação do patriarcado para mostrar como isso afetou a criação de todo esse sistema 4.000 anos antes de Cristo, há alguns anos, né? O que eu quero dizer é que hoje em dia isso não afeta nada. 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 Não tem nada na maneira como você vive que depende da sua biologia como homem ou mulher. Mas eu preciso usar. Eu menstruo. Menstrua. E aí você coloca um tampon there, que eu esqueci como que fala isso em português. E aí tá tudo certo, né? Assim como homens também, homens cis também ficam excitados em público, mas a gente tem uma roupa pra tampar. Isso não afeta a maneira como você vive. Ah, mas a maneira como eu faço xixi, olha que interessante. Você sabia que as pessoas faziam xixi de cócoras? Todo mundo? E aí se criou esse sistema de banheiros em que o homem vai exibir a sua masculinidade enquanto a mulher vai se esconder. Ah, a maneira como eu tenho relações sexuais. Amor, tudo sobre a maneira como você tem relações sexuais é sistema de gênero. Até porque suas relações não são só para reprodução, são. A gente já superou isso há algum tempo. Então, a realidade é que a ideia de que o sexo é biológico e o gênero é só uma leitura dessa anatomia cai por terra quando a gente percebe que a diferenciação sexual não tem um efeito quase nenhum na nossa vida. A gente vive uma era farmacopornográfica em que esse sexo é construível. Se eu consigo tomar hormônios, fazer cirurgias e você vai falar, tá, mas você não consegue engravidar. Nem toda mulher consegue engravidar, né? Então, que paradigmas são esses? Então, se eu nunca vou ser uma mulher porque eu nunca vou engravidar, a minha avó deixou de ser mulher? Quando ela parou de menstruar? Ou a minha mãe deixou de ser mulher porque ela tirou o útero? Ou se uma mulher nasce sem útero, ela não é mulher porque ela nunca vai engravidar? E um homem que nasce estéril, ou sei lá, nasce com micropênis e aí deixa de ser homem, apesar da gente medir muito a masculinidade pelo tamanho do pênis? Não, né? Porque a gente tá num sistema cultural, sexo cultural. Então, vamos parar de usar a biologia como desculpa, né? Porque a biologia não tem efeito real na nossa vida hoje em dia, a nível de sistema de gênero. E aí, quando vocês falam que não existem pessoas trans porque sempre vai ser homem, eu viro pra você e falo, o que é ser homem? Porque é XY, eu já desmenti isso, porque tem pênis, eu já desmenti isso. Então, o que é? Porque penetra, entendeu? Então é que o argumento de sexo é biológico é muito básico, é fraco. Já está sendo desconstruído há 30 anos, tá? Então, criem coisas novas. É isso, gente. E aí assistam meu vídeo sobre história da sexualidade, que aí vai explicar mais coisas pra vocês pararem de falar bosta no Twitter, tá bom? Beijo!